Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Continuando a leitura, nós estamos no capítulo 5, aonde diz: a aeronave mental tem um péssimo piloto. Você teria coragem de subir num avião e fazer uma longa viagem, sabendo que o piloto tem poucas horas de voo de experiência? Relaxaria se soubesse que ele desconhece os instrumentos de navegação? Dormiria se ele não tivesse habilidade para lidar com rotas turbulência, com alta concentração de nuvens e descargas elétricas? Fiz essa pergunta simples numa conferência e é óbvio que todos responderam que se sentiriam completamente desconfortáveis. Muitos nem sequer ousariam pôr os pés nessa aeronave. Mas abalei a estrutura de todos ao afirmar que embarcamos diariamente na mais complexa das aeronaves, que é comandada por um piloto frequentemente desesperado, mal equilibrado, mal educado e, portanto, sujeito a causar inúmeros acidentes. Essa aeronave é a mente humana e o piloto é o eu. Se você entrar num avião de última geração, ficará perplexo com a quantidade de instrumentos que dão apoio à navegação. Mas de que vai adiantar haver tantos recursos se o piloto não souber usá-los? De que adianta o eu ter ferramentas para dirigir o psiquismo e o intelecto, se durante o processo de formação da personalidade não aprende os conhecimentos básicos desses instrumentos, nem as mínimas habilidades para operá-los? No teatro social, ninguém é tão importante quanto os professores. Embora a débil sociedade não lhes dê o status que merecem. O sistema em que eles estão inseridos é estressante e não é capaz de formar seres humanos que compreendam, que possuam um eu, que esse eu é construído por mecanismos sofisticadíssimos, que esses mecanismos deveriam desenvolver funções vitais, nobilíssimas e que sem o desenvolvimento dessas funções ele poderá estar completamente despreparado para pilotar o aparelho mental. Em especial quando tomado por um transtorno psíquico mais grave, como a dependência de drogas, a depressão ou a ansiedade crônica. Despreparado, esse indivíduo será conduzido pelas tempestades sociais e pelas crises psíquicas. Será uma aeronave voando sem qualquer orientação. Um eu mal formado terá grande chance de ser imaturo, ainda que seja um gênio na ciência, sem brilho, ainda que seja socialmente aplaudido. De viver de migalhas de prazer, ainda que tenha dinheiro para comprar o que bem desejar, engessado, ainda que tenha grande potencial criativo. O que seu eu faz com as turbulências emocionais? Deixa-as passar? Desvia-as delas ou enfrenta? Se fôssemos um piloto de avião, a melhor conduta talvez fosse desviar das formações densas das nuvens. Mas como os pilotos mentais, essa seria a pior atitude, embora seja a mais frequente. Em primeiro lugar, porque o eu não pode fugir de si mesmo. Em segundo, porque se o eu hesitar a paciência para deixar as emoções angustiantes se dissiparem espontaneamente e seguir em frente, ele cairá na armadilha da autoilusão. Ter paciência, algo tão importante nas relações sociais, é péssimo se significar omissão do eu em atuar no gerenciamento das dores e dos conflitos psíquicos. Eles se dissiparão apenas aparentemente, serão arquivados no córtex cerebral, a camada mais evoluída do cérebro, e farão parte das matrizes de nossas personalidades. Atuar é a palavra-chave. Em terceiro lugar, porque poderão se formar janelas traumáticas, pois tem um poder duplo, poder de encerramento do eu e de expansão da janela doentia.
Essas janelas aprisionam o eu e destabilizam como gestor da mente humana. O eu deveria saber usar instrumentos para enfrentar e reciclar as tensões, angústias e mazelas emocionais. Mas as escolas do mundo todo não nos ensinam a usar essas ferramentas. Que tipo de recurso você emprega diante dos medos que furtam sua tranquilidade? Os medos ou fobias parecem surgir e ir embora depois de minutos ou horas. Mas nos enganamos, eles não se vão. Na verdade, ficam depositados nos bastidores da memória e pouco a pouco vão desertificando o território da emoção. E que tipo de atitude o eu toma diante do humor depressivo que esmaga o encanto pela existência? E dos estímulos estressantes que nos tiram do ponto de equilíbrio? E dos pensamentos antecipatórios da ansiedade e da irritabilidade. Infelizmente, o eu é treinado a ficar calado no único lugar em que não deveria ficar quieto. É adestrado para ser submisso no único lugar em que não deveria ser um servo. É aprisionado no único ambiente em que só se é inteligente, saudável e feliz se houver liberdade. O seu eu se cala ou grita dentro de você. É o líder ou servo dos pensamentos perturbadores. Não seja rápido em responder. Pergunte-se se você não sofre por problemas que ainda não aconteceram. Vou repetir as perguntas. O seu eu se cala ou grita dentro de você? É líder ou servo dos pensamentos perturbadores? Assim, encerramos mais um capítulo do livro Superação, de Augusto Cury. E realmente é umas perguntas bem chamativas, né? Como está o seu eu? O seu eu neste momento? Como ele está dentro de você? Como você se encontra no momento? Esse foi mais um capítulo do livro. Espero que tenham gostado. E vamos refletir em cima das questões. Pois até então, tudo que está dizendo aqui se resume a nós mesmos, os nossos eus. E somente nós somos donos das nossas próprias vidas. Não permitam que ninguém te ofenda. Não permitam que te prendam. Se libertem. Sejam felizes. Porque é isso que temos que ser. Felizes, livres. Fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser.